Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao chegar no Egito, Moisés e Arão vão tratar com Faraó para dizer que Deus manda que ele liberte o povo da escravidão. E é disso que trata o capítulo 5 do livro do Êxodo. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e disseram-lhe: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me faça uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo. Então, Deus não se coloca como um juiz entre as partes para dirimir a questão. Pelo contrário, ele se coloca como a parte ofendida. Por quê? Porque toma como pessoal aquilo que está sofrendo o seu povo com a escravidão ali no Egito, visto que tem neste povo como que o seu filho adotivo. Deus não busca a vingança pela opressão que Faraó estava impondo a Israel, mas exige a libertação do seu povo. E dá um motivo para isso, para que faça uma festa no deserto. A festa tem um sentido simbólico, e o primeiro significado está aqui: interromper o trabalho para celebrar antecipadamente a libertação que Yahvé concederia ao povo que ele escolheu para si, que tomou como seu filho adotivo. O faraó respondeu: Quem é esse Senhor para que eu lhe deva obedecer, deixando partir Israel? Quem é esse Senhor? Por quê? Porque Yahvé não fazia parte do panteão egípcio. Lembre-se, os egípcios eram politeístas, adoravam muitos deuses, e Yahvé sequer era mencionado entre estes deuses. Mas é claro que a razão pela qual Faraó responde desta maneira a Moisés e a Arão é outra, é uma razão política. Ele não quer reconhecer a autoridade de Yahvé, porque não quer libertar o povo deste Deus que ele escravizou. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos apareceu. Deixa-nos ir ao deserto, a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que não nos fira ele pela peste ou pela espada. O rei do Egito disse-lhes: Moisés e Arão, por que quereis desviar o povo do seu trabalho? Por que quereis desviar o povo do seu trabalho? As festas religiosas, ou esta festa religiosa em particular, afastaria o povo das suas atividades, o povo que estava sendo escravizado, e como consequência poderia despertar neste povo a consciência de que estavam sendo explorados, e também reforçar os vínculos de solidariedade entre aqueles que se viam escravos, ou seja, seriam capazes de reconhecer que, unindo-se, teriam forças o suficiente para enfrentar aqueles que os oprimiam. Por isso, Faraó não quer deixar o povo celebrar esta festa no deserto, evidentemente. Ide às vossas ocupações, e ajuntou: O povo é atualmente numeroso, e vós o faríeis interromper seus trabalhos. Naquele mesmo dia, deu o Faraó ao inspetor do povo e aos vigias esta ordem: Não fornecereis mais, como antes, a palha ao povo para fazer os tijolos. Irão eles mesmos procurá-la. Entretanto, exigi deles a mesma quantidade de tijolos que antes, sem nada diminuir. São uns preguiçosos. É por isso que clamam:
queremos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus, que sejam sobrecarregados de trabalho, ocupem-se eles de suas tarefas e não deem ouvidos às mentiras que eles lhes contam. Faraó, então, apresenta este pretexto aos inspetores, que o povo é preguiçoso, o povo quer deixar seu trabalho para celebrar uma festa, porque não quer cumprir com aquilo que é seu dever. Trata-se, nas entrelinhas, de uma política tirânica que visa reprimir o descontentamento do povo, endurecendo as condições de trabalho. Com qual objetivo? Para que assim eles considerem, os membros deste povo, desejável a situação anterior. Endurece o trabalho, dificulta o trabalho, exigindo o mesmo resultado, para que o povo se revolte contra aqueles que levaram ele a pensar desta forma, isto é, contra Moisés e Arão. Os inspetores e os vigias do povo foram dizer-lhes: o faraó manda-vos dizer que já não vos fornecerá palha e que vós mesmos devereis procurá-la onde houver, mas nada se diminuirá do seu trabalho. Espalhou-se, pois, o povo por todo o Egito, para juntar restolho e transformá-lo em palha. Os inspetores instavam com eles, dizendo: aprontai vossa tarefa diária, como quando se vos fornecia palha. Açoitavam até os vigias israelitas, que os inspetores do faraó tinham estabelecido sobre eles. Vigias israelitas. Dentre o povo, alguns eram escolhidos para vigiar o trabalho. Eram como que capatazes hebreus às ordens dos egípcios. Por que isso acontecia? Para que estes que se colocavam como capatazes ou eram postos como capatazes hebreus sobre os seus irmãos, tivessem o rancor dos seus irmãos. Assim, os israelitas descarregariam em primeiro plano toda a sua mágoa, todo o seu ressentimento nesses capatazes, que eram os primeiros que os estavam oprimindo. Assim, o povo se dividiria entre os oprimidos e os opressores dentro do mesmo povo. Os irmãos eram assim imediatamente superiores aos outros, constrangendo para que trabalhassem cada vez mais, para que se sujeitassem a esta situação de escravidão. Diziam-lhes: por que não terminastes ontem e hoje, como antes, o que se vos havia fixado de tijolos para fazer? Os vigias israelitas foram queixar-se ao faraó. Por que, perguntaram eles, procedes deste modo com os teus servos? O ato de violência lança estes homens a tratar com o faraó, culpabilizando o faraó e os egípcios pelo que estava acontecendo. Claro, não fazem isso em proteção ao povo do qual faziam parte, mas sim em benefício próprio, em defesa própria, porque sendo capatazes, respondiam pelo povo, eram açoitados quando o povo não correspondia ao trabalho dele exigido. Não se nos fornece mais a palha, e se nos diz: fazei tijolos, e chegam até a nos açoitar, como se teu povo estivesse em falta. Teu povo é o que os capatazes hebreus estão dizendo ao faraó, diferente de povo de Deus, como se
os próprios israelitas figurados nestes capatazes de Israel reconhecessem que o povo pertence ao faraó e não ao Deus que disse que vai libertá-lo. O faraó respondeu: vós sois uns preguiçosos, sim, uns preguiçosos. É por isso que dizeis: queremos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E agora, ao trabalho. Não se vos fornecerá palha, mas deveis entregar a mesma quantidade de tijolos. Os vigias israelitas, aos quais diziam: nada diminuireis da entrega diária de tijolos, viram-se em um cruel embaraço. Saindo da casa do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam. Disseram-lhes: que o Senhor vos veja e vos julgue, vós que atraístes sobre nós a aversão do faraó e de sua gente, e pusestes em suas mãos a espada para nos matar. Aqui então começa a surgir a revolta contra Moisés e Arão, a revolta contra aqueles que estavam se estabelecendo como chefes civil e religioso deste povo. O povo então começa a se dividir, e ao se dividir surge a inimizade entre eles, e consequentemente Moisés e Arão poderiam passar a ser desacreditados. Moisés voltou-se de novo para o Senhor. Ó Senhor, disse-lhe ele, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Desde que fui falar ao faraó em vosso nome, ele maltrata o povo, e vós não o livrastes de maneira alguma. Moisés queixa-se ao Deus que o enviou, porque de sua parte ele diz que cumpriu as instruções dadas por Deus. Porém, aos seus olhos, Deus não cumpriu suas promessas. Não cumpriu ainda as promessas que disse que iria fazer. E ainda vamos tomar o primeiro versículo do capítulo 6 deste mesmo livro do Êxodo, que diz assim: o Senhor respondeu: verás o que vou fazer ao faraó. Forçado por mão poderosa, ele os deixará partir. Forçado por mão poderosa, ele os expulsará de sua terra. A resposta que se volta para um futuro breve, do qual Moisés será testemunha, porque Deus vai intervir em favor do seu povo. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, continue a leitura deste capítulo 6 do livro do Êxodo, do versículo 2 até o versículo 29. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.